O que você faria se, em 24 horas, tivesse que deixar tudo para trás? Essa pergunta ecoava na mente de Lúcia Santos enquanto ela observava a mansão que havia chamado de lar por tantos anos. O sol da manhã iluminava as paredes brancas e reluzentes, as flores vibrantes do jardim dançavam com a brisa suave, mas nada disso conseguia ofuscar a tempestade que se formava em seu coração. Aquela casa, com seus detalhes luxuosos e decoração requintada, agora parecia uma prisão dourada. Lúcia, uma jovem de 25 anos, era conhecida por sua determinação e sonhos vibrantes. Designer de interiores, ela sempre buscou trazer beleza e harmonia aos espaços que tocava. Contudo, sua vida pessoal sempre foi marcada por uma sombra, a figura imponente de sua madrasta. Clara Almeida, aos 50 anos, Clara era uma mulher de presença marcante, mas a relação entre elas era tudo menos tranquila. Desde a morte de seu pai, Clara havia assumido o controle da mansão e, com isso, da vida de Lúcia. Naquele dia fatídico, Lúcia se viu frente a frente com o Dr. Bruno Mendes, o advogado de Clara. Ele estava nervoso, as mãos trêmulas enquanto segurava um documento, e o olhar preocupado não passava despercebido. A atmosfera estava carregada de tensão. Lúcia sentiu seu estômago revirar ao ouvir as palavras que saíram da boca de Dr. Bruno, como se cada sílaba fosse uma facada em seu coração. Clara decidiu que você tem 24 horas para deixar a mansão. O testamento não lhe deixa nada. Foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Lúcia, que até então acreditava que tinha um lugar seguro naquele lar, agora se via empurrada para fora, como se não fosse nada mais do que uma intrusa. As memórias de risadas e momentos felizes pareceram desvanecer-se em um instante. Ela lutou para conter as lágrimas enquanto observava o advogado, que parecia mais afetado pela notícia do que ela. Mas por quê? O que aconteceu? Eu não entendo. Sua voz tremia, entre a indignação e a dor. Dr. Bruno hesitou, olhando para Clara, que se mantinha serena no fundo da sala como uma rainha em seu trono. O testamento é claro. Clara é a única herdeira e decidiu que você deve sair. Ele disse quase em um sussurro. A verdade era que o advogado tinha um ar de preocupação em seu olhar, como se soubesse que havia algo a mais por trás daquela decisão. Lúcia sentiu o desespero crescendo dentro de si. Como poderia Clara, que sempre foi tão dura e insensível, tomar uma decisão tão cruel? Sua mente começou a trabalhar rapidamente, buscando uma solução, uma forma de reverter aquela situação. No entanto, a pressão do tempo era avassaladora. O que ela faria em apenas 24 horas? O que aconteceria com suas coisas, com sua vida, com seus sonhos? Enquanto saía da mansão, Lúcia olhou para trás uma última vez. A opulência da casa agora parecia uma lembrança amarga. Ela precisava de respostas e, mais do que isso, precisava de apoio. Não podia se resignar a deixar tudo para trás sem lutar. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de ideias, Lúcia decidiu que não iria aceitar essa situação sem um combate. Ela procuraria entender o que realmente estava acontecendo e, se necessário, lutaria pelo que era seu por direito. O dia havia começado ensolarado, mas, à medida que as horas passavam, nuvens escuras se formavam no horizonte. Lúcia sabia que a batalha estava apenas começando e que cada segundo contava. Lúcia, uma jovem de 25 anos, respirou fundo enquanto tentava processar a notícia devastadora que acabara de receber. Clara Almeida, sua madrasta, estava decidida a expulsá-la da mansão em apenas 24 horas. O dia começava e, com ele, a urgência de encontrar uma solução. Ela não podia permitir que aquela situação se concretizasse sem lutar. Com as mãos trêmulas, Lúcia pegou o celular e decidiu ligar para Matheus, seu amigo de longa data e confidente. Ele sempre a apoiou e ela precisava de alguém para ajudá-la a desvendar o mistério por trás do testamento que parecia ter mudado tudo. Matheus, você pode vir aqui? Ela pediu, a voz embargada. Preciso de você agora mais do que nunca. Enquanto aguardava a chegada de Matheus, Lúcia se sentou no sofá da sala de estar, cercada por móveis luxuosos e quadros que pareciam observar sua angústia. O aroma do café fresco tomava conta do ambiente, mas a bebida que deveria trazer conforto apenas intensificava sua ansiedade. Lúcia olhava pela janela, observando o jardim meticulosamente cuidado, cada flor representando uma lembrança de momentos felizes que agora pareciam distantes.
Minutos depois, Mateus chegou. Ele era um rapaz alto, com cabelo bagunçado e um sorriso que sempre conseguia iluminar os dias mais sombrios de Lúcia. Ao entrar na mansão, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Lúcia, o que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. Mateus, eu tenho apenas 24 horas para sair daqui. A Clara, ela quer que eu vá embora porque o testamento não me deixa nada. Lúcia desabafou, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Eu não consigo acreditar que ela faria isso. Mateus se sentou ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você não pode deixar isso assim. Precisamos descobrir o que tem nesse testamento. Tem que haver uma maneira de reverter essa situação. Lúcia assentiu, sentindo a determinação crescer dentro dela. Você tem razão. Vamos investigar. Se houver alguma chance de que eu tenha direito a alguma parte da herança, precisamos encontrá-la. Os dois começaram a elaborar um plano. Mateus sugeriu que eles procurassem o advogado de Clara, Dr. Bruno Mendes, que poderia ter mais informações sobre o testamento. Ele pareceu nervoso quando falou com a Clara. Pode ser que ele tenha percebido algo que não deveria, disse Mateus, com um olhar pensativo. Lúcia hesitou. Mas e se ele estiver do lado dela? Não sei se posso confiar nele. Precisamos tentar. O que temos a perder além de tudo isso? Mateus respondeu, encorajando-a. Ele estava certo. Lúcia não tinha tempo a perder. Decididos, eles saíram da mansão e seguiram em direção ao escritório de Dr. Bruno, que ficava em um prédio moderno no centro de São Paulo. O sol brilhava intensamente e o tráfego movimentado da cidade parecia um reflexo do turbilhão emocional que Lúcia estava enfrentando. Assim que chegaram ao escritório, Lúcia sentiu o coração acelerar. O ambiente era elegante, com paredes de vidro que permitiam uma visão ampla da cidade lá fora. Quando o Dr. Bruno entrou na sala, seu semblante tenso não passou despercebido. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, surpreso. Precisamos falar sobre o testamento da minha mãe, Lúcia respondeu, tentando manter a voz firme. Você pode nos ajudar? Dr. Bruno hesitou, olhando para Mateus antes de responder. Eu não sei se é apropriado discutir isso. A Clara me pediu para manter tudo em sigilo. Mas eu tenho direito a saber. Eu sou a herdeira. Lúcia pressionou, sentindo a adrenalina tomar conta. Não posso simplesmente aceitar que fui excluída sem uma explicação. O advogado parecia nervoso, seus dedos tamborilando na mesa. Olha, eu entendo que seja uma situação delicada, mas há regras que precisam ser seguidas. Se a Clara decidiu assim, talvez seja o que ela realmente queria. A frustração de Lúcia aumentou. Ou talvez ela esteja escondendo alguma coisa. Precisamos descobrir a verdade. A tensão no ar era palpável e Mateus observava a cena, percebendo que Dr. Bruno estava claramente dividido entre sua lealdade a Clara e a busca pela verdade. Os minutos se arrastaram e Dr. Bruno finalmente cedeu. Ok, eu vou ver o que posso fazer, mas não posso prometer nada. A Clara está muito determinada e se ela souber que estou falando com você, pode ser problemático. Faremos o que for preciso, Lúcia afirmou, determinada a não desistir. Ela e Mateus saíram do escritório com uma mistura de esperança e incerteza, sabendo que o tempo estava se esgotando. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Lúcia se sentia dividida. A pressão de ter apenas 24 horas para mudar seu destino pesava sobre seus ombros. Mateus, e se não conseguirmos? E se eu tiver que deixar tudo isso para trás? Ela perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Você não vai desistir, Lúcia. Você é mais forte do que imagina. Vamos descobrir a verdade juntos, ele respondeu, segurando sua mão para confortá-la. A amizade deles era um farol em meio à escuridão. Com a determinação renovada, Lúcia sabia que precisava de mais informações. Ao chegar em casa, decidiu que era hora de confrontar Clara novamente. Eu não posso deixar que ela vença sem lutar, pensou. A noite caiu sobre São Paulo, e a mansão, que antes parecia um lar acolhedor, agora era um campo de batalha emocional. Lúcia se preparou para o que poderia ser um confronto decisivo. Ela não apenas lutava por sua casa, mas também por sua identidade e pelo respeito que sempre foi negado. Enquanto isso, os espectadores que acompanhavam a história até aqui não podiam ficar de fora.
Se você está curtindo essa trama cheia de reviravoltas e emoções, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você vai acompanhar cada momento dessa batalha de Lúcia e descobrir o que acontecerá a seguir. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nada. O que Lúcia fará a seguir? Será que ela conseguirá reverter a situação antes que o tempo acabe? A resposta está mais perto do que você imagina, mas por enquanto a luta dela apenas começou. Lúcia olhou fixamente para a porta do escritório, seu coração pulsando como nunca. O tempo parecia escorregar por entre seus dedos, e a pressão da situação aumentava a cada segundo que passava. O que ela faria agora? A revelação que acabara de descobrir sobre o testamento de sua falecida mãe a deixava em um estado de confusão e raiva. Com um documento em mãos, ela sentia a adrenalina percorrer seu corpo enquanto se preparava para confrontar Clara. A luz se filtrava pelas janelas amplas do escritório, criando sombras intensas ao redor da mesa de madeira escura. Lúcia se lembrava dos momentos em que havia sonhado em ter um espaço assim, mas agora tudo o que sentia era um aperto no peito. Clara havia feito sua escolha, e Lúcia não poderia permitir que isso ficasse assim, como se sua vida não tivesse valor. Com determinação, ela respirou fundo e abriu a porta. Clara estava sentada atrás da mesa, seus olhos atentos e desafiadores. O advogado, Dr. Bruno Mendes, estava a seu lado, nervoso como sempre. O ar estava pesado e a tensão era palpável. Lúcia, você não deveria estar aqui. Precisamos resolver isso da maneira mais civilizada possível, Clara disse com sua voz cortante. Mas Lúcia estava além das palavras frias da madrasta. Civilizada? É assim que você define a maneira como me deu 24 horas para sair da sua mansão? Pois bem, eu tenho algo a dizer, Lúcia respondeu firme. O papel do testamento estava em sua mão e ela ergueu-o como um troféu. Dr. Bruno olhou para Clara, hesitante. Lúcia, talvez seja melhor não, ele começou, mas Lúcia não daria ouvidos a mais nenhuma advertência. Eu encontrei isso, um documento que revela que você não era a única herdeira. Há uma parte da herança que é minha. O grito dela ecoou pelo ambiente, e os olhos de Clara se estreitaram, revelando uma mistura de surpresa e desprezo. Isso é impossível! Você não tem direito a nada! Eu fui quem cuidou de tudo, quem manteve a casa de pé após a morte de sua mãe. Clara disparou, seu tom de voz se elevando. Lúcia sentiu uma raiva crescer dentro de si. Cuidou ou controlou? Você sempre quis me afastar de tudo o que era meu, sempre quis que eu me sentisse uma intrusa na sua vida. As palavras saíram como uma flecha, atingindo o centro da ferida entre as duas. Dr. Bruno, cada vez mais nervoso, tentou intervir. Calma, por favor, vamos discutir isso com mais tranquilidade. Mas Lúcia não estava disposta a ouvir mais desculpas vazias. Não, você não entende, Dr. Bruno. Clara não pode simplesmente apagar minha existência como se eu não fosse nada. Lúcia estava em ebulição, cada palavra saindo carregada de emoção. Eu mereço saber a verdade e você também deve me dizer o que realmente está acontecendo. O advogado olhou para Clara, que estava agora visivelmente inquieta. O silêncio que se seguiu era cheio de expectativa. Lúcia sentia que o momento havia chegado. Dr. Bruno, eu exijo que você revele o testamento aqui e agora, na frente dela. Não vou deixar que Clara continue a me esconder a verdade. O advogado parecia dividido, mas ao mesmo tempo havia algo em seu olhar que indicava que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Lúcia não podia deixar que essa incerteza a dominasse. Se havia uma chance de descobrir a verdade, ela não iria deixá-la escapar. Você não pode fazer isso, Lúcia. Isso é extremamente inadequado. Clara protestou, mas sua voz soava mais como uma súplica do que uma ordem. Eu não me importo. Os últimos anos foram difíceis demais para que eu continue aceitando suas mentiras. Dr. Bruno, por favor, faça a coisa certa. Abra o testamento e me deixe ver com meus próprios olhos o que minha mãe realmente deixou para mim. Um clima de expectativa pairou no ar. Dr. Bruno hesitou, olhando entre as duas mulheres. Clara cruzou os braços, seu rosto se transformando em uma máscara de raiva e desprezo. Mas havia algo mais ali, uma fraqueza que Lúcia percebeu, um lampejo de insegurança que não era comum em sua madrasta. Finalmente, o advogado pareceu tomar uma decisão. Está bem, eu vou abrir o testamento, mas vocês duas precisam entender que isso pode ter consequências que não podem ser desfeitas. A tensão estava no auge e Lúcia sentia seu coração acelerar.
Ele retirou um envelope grosso de uma gaveta e, com mãos trêmulas, começou a abrir. O papel amarelado parecia carregar o peso de uma vida inteira. Lúcia segurava a respiração, a ansiedade crescendo a cada segundo. Eu não quero que você espere nada de mim. Eu não vou aceitar isso, Clara disse, mas a determinação de Lúcia a impediu de se mover. Eu só quero a verdade, Clara. É só isso que eu quero, Lúcia disse, com a voz firme, sem vacilar. Dr. Bruno começou a ler em voz alta, e as palavras ecoavam no ar, cada sílaba batendo como um tambor em seu coração. Eu, Ana Santos, deixo todos os meus bens e propriedades à minha filha, Lúcia Santos, a quem amo incondicionalmente. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Lúcia mal conseguia processar a informação, enquanto a voz de Dr. Bruno continuava a fluir. Entretanto, eu deixo uma cláusula, onde se Lúcia optar por não residir na mansão durante o primeiro ano após a minha morte, todos os bens serão revertidos para sua madrasta, Clara Almeida. As palavras finais de Dr. Bruno continuavam. Bruno pairaram no ar como uma nuvem pesada. Lúcia sentiu uma mistura de emoções. A alegria de saber que sua mãe a amava e a dor de perceber que Clara sempre teve o controle sobre tudo. Clara, por sua vez, estava em choque, seus olhos arregalados, a expressão de triunfo agora desaparecendo. Isso não pode ser verdade! Clara gritou, sua voz tremendo. Você não pode ter o que é meu. Isso é inaceitável. Lúcia olhou nos olhos de Clara, agora mais confusa do que nunca. Você se aproveitou de mim, não é? Você sempre soube, sempre tentou me colocar para fora e fazer com que eu acreditasse que não tinha valor algum. O ambiente estava carregado e Lúcia percebeu que este era o ponto de não retorno. Ela não estava apenas lutando por sua herança, mas pelo reconhecimento de seu valor como pessoa. Clara poderia ter controlado sua vida até então, mas a partir daquele momento, Lúcia estava decidida a não permitir que isso continuasse. Se eu não ficar na mansão, Clara, você terá tudo, mas eu não vou deixar você vencer. Eu vou lutar pelo que é meu, e isso não é só a herança, é a minha vida, a minha liberdade, Lúcia exclamou, sua voz ressoando com uma força que ela mesma não sabia que possuía. Dr. Bruno parecia surpreso e Clara, furiosa, não sabia como reagir. O confronto estava prestes a atingir seu clímax e Lúcia sabia que o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Com o coração acelerado e a adrenalina correndo pelas veias, ela se preparou para o que estava por vir. Agora, mais do que nunca, Lúcia estava pronta para enfrentar seu destino. O que antes parecia um fardo tornara-se uma oportunidade de recomeçar, e ela não iria deixar que ninguém a impedisse de seguir em frente. O que aconteceria a seguir? O que Clara faria agora que a verdade estava exposta? A única certeza que Lúcia tinha é de que a batalha estava apenas começando, e ela estava decidida a lutar até o fim. Lúcia respirou fundo, sentindo a tensão no ar enquanto segurava o testamento nas mãos. O momento que tanto esperava finalmente chegara. Clara, à sua frente, parecia uma tempestade prestes a eclodir, seus olhos lançando chamas enquanto encarava a enteada. O advogado, Dr. Bruno, estava nervoso, suas mãos tremendo levemente enquanto se preparava para ler o documento que poderia mudar o rumo de suas vidas. Você não precisa fazer isso, Lúcia, Clara disse, a voz carregada de desespero. Esse testamento não significa nada, é apenas papel. Mas é um papel que revela a verdade. Lúcia respondeu, a determinação queimando dentro dela. E eu tenho o direito de saber o que meu pai realmente desejava. Dr. Bruno, percebendo a gravidade do momento, começou a desdobrar o testamento. Aqui diz que a herança foi dividida entre Clara e uma porcentagem destinada a você, Lúcia. Porém, Clara, você não mencionou isso antes. A expressão de Clara se transformou em uma mistura de raiva e incredulidade. Como você pode fazer isso comigo, Bruno? Você está traindo minha confiança. Eu não estou traindo ninguém, Clara. Estou apenas fazendo o meu trabalho, respondeu ele, sua voz trêmula, mais firme. E a verdade deve ser revelada. O silêncio na sala era palpável. Lúcia sentiu o coração acelerado, suas mãos tremiam levemente enquanto ela aguardava a reação de Clara. Finalmente, a madrasta, percebendo que não tinha como escapar da situação, respirou fundo e olhou nos olhos de Lúcia.
Você não entende, Lúcia. Eu só queria proteger você. O dinheiro pode mudar as pessoas, e eu não queria que você se tornasse como seu pai. Lúcia ficou atônita. A revelação de Clara a atingiu como uma flechada. Proteger? Você acha que esconder a verdade é proteger? Eu não sou o que ele foi, Clara. Eu sou eu, e tenho o direito de escolher o meu próprio caminho. Clara olhou para o chão, a raiva dando lugar à vulnerabilidade. Eu só queria que você não se machucasse mais. Eu sempre tive medo de perder você, assim como perdi seu pai. Aquelas palavras, embora carregadas de dor, revelavam um lado de Clara que Lúcia nunca tinha visto. Ela percebeu que por trás da fachada de madrasta implacável havia uma mulher assombrada pela perda e pelo medo. Lúcia, em um impulso, decidiu agir de forma diferente. Se você realmente se importa comigo, Clara, então me ajude a recomeçar, disse Lúcia, sua voz firme. Eu não quero a herança. O que eu preciso é de apoio para construir minha vida. Vamos juntas, sem rancores. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto ela processava as palavras da enteada. Você faria isso por mim? Sim, eu faria, porque no final eu não quero que essa casa e esse dinheiro sejam tudo o que nos une. Eu quero uma relação verdadeira. A tensão no ambiente começou a dissipar e algo novo começou a surgir entre elas. Clara, tocada pela generosidade, assentiu lentamente. Se é isso que você quer, então eu vou te apoiar. Farei o que for necessário para te ajudar a recomeçar. Bruno, percebendo a mudança no clima, sorriu levemente. Isso é um bom começo. O testamento pode ter trazido à tona muitos conflitos, mas também pode ser a chave para a reconciliação. Com um novo entendimento entre elas, Lúcia e Clara começaram a planejar o futuro. Elas conversaram sobre as possibilidades, sobre como Lúcia poderia abrir seu próprio estúdio de design e como Clara poderia ajudar com conexões e recursos. A relação que antes era marcada por desconfiança e rancor estava finalmente se transformando em algo mais saudável e colaborativo. Enquanto o sol se punha, iluminando a mansão com um brilho dourado, Lúcia se sentiu leve pela primeira vez em muito tempo. Ela percebeu que a verdadeira herança não estava nos bens materiais, mas na capacidade de perdoar e construir novas histórias. E assim, a jornada de Lúcia não apenas a levou a um novo começo, mas também a ensinou sobre a importância da empatia e do amor familiar. Ela havia encontrado sua voz e sua força e agora estava pronta para enfrentar o mundo. Agora que você acompanhou essa jornada emocionante de Lúcia e Clara, queremos saber: o que você faria se estivesse no lugar de Lúcia? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua opinião e não se esqueça de dar aquele like se você gostou da história. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras e ative as notificações para não perder nada. Vamos juntos criar um espaço de reflexão e crescimento. Até a próxima!